E aí, igreja, tudo bem? Tomar um café? Como vocês estão? Espero que vocês estejam passando muito bem. Antes de começarmos a compartilhar a palavra de Deus, gostaria de agradecer a oportunidade que a Igreja Pão e Vida e o pastor Dejamar têm oferecido aos irmãos de estarem trazendo algumas reflexões. E também elogiar a atitude da igreja em permanecer fechada, com o templo fechado, para assim passarmos uma mensagem que a gente é uma igreja que valoriza a vida e entendermos e termos paciência. Mesmo afastados, a gente está em comunhão uns com os outros. Antes de passar diretamente para a palavra, queria fazer uma oração com vocês. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai bondoso, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te pedir, Pai, agora neste momento, pelas pessoas, Senhor, que estão doentes com essa doença, que o Senhor possa visitá-las, confortá-las, se possível curá-las. Queremos te pedir, Senhor, pelas famílias dessas pessoas e pelas famílias das pessoas que também morreram em decorrência dessa doença. Queremos, Pai, te pedir também pelos profissionais da área da saúde, que o Senhor possa abençoá-los, estar protegendo, estar curando, imunizando, para que assim a gente passe por esse período sem tantas baixas e da maneira mais eficiente e rápida possível. Também quero te pedir, Pai, misericórdia, Senhor, para com o mundo. Queremos clamar a tua misericórdia. Queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que se veem obrigadas, Senhor, a não trabalhar por conta do seu ramo de atividade. Que o Senhor possa também visitá-las, não deixar nada faltar. A começar, Senhor, por cada um dos seus filhos, a começar por mim, que possa ajudar essas pessoas também, Senhor. E assim manifestarmos, Senhor, o teu reino aqui e agora. Queremos te pedir, Pai, para que o Senhor também visite a gente nesse estudo e fale aos nossos corações, Senhor. Não a mensagem que é minha, mas uma mensagem sua, Senhor. Que pelo menos, se eu falhar nesse momento, que o Senhor possa trazer alguma coisa aos corações de cada uma das pessoas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria até confessar uma coisa para vocês. Eu tive um pequeno bloqueio criativo e pensei em vários tipos de mensagem. Cheguei a gravar alguns tipos de mensagem e não consegui. Achei que tudo ficou ruim. E é claro, a gente tem sempre temas que são sempre relevantes para ser falados, mas achei eles muito fracos. Acho que seria mais do mesmo. E aí então, nesse momento perdido, orando, eu refiz algumas leituras, visitei alguns autores, alguns pastores, mesmo que online, mesmo em PDF ou em livros que eu já tinha, para lembrar do essencial, para lembrar daquilo que me fez ser quem eu sou hoje, né, o meu pensamento teológico, e reavaliei algumas coisas e também comecei a pensar algo que há muito tempo eu achava que estava fazendo e acho que estava falhando miseravelmente. Então eu não preparei uma mensagem específica, né, daquelas como eu sempre faço, mas então se falhar, se não ficar bom, né, eu peço a paciência e a compreensão dos irmãos. Uma das coisas, um dos versículos que me impactou muito é um versículo que se encontra lá em Atos 13, no versículo 36. Ele não é nem um versículo assim tão importante, quase ninguém faz mensagem sobre ele, mas ele mudou muito a minha vida e o meu ministério e a minha vocação.
pensando em o que é igreja, o que é ser servo do Senhor. Lá em Atos 13:36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção, ou em outras palavras, porque na verdade, tendo Davi sendo relevante na sua própria geração, conforme os propósitos de Deus, morreu, foi para a sepultura junto com seus pais e se decompôs. Essa é uma versão mais atualizada dessa linguagem, né? E por que esse versículo ele é importante para mim? Bem, ele me ensinou várias coisas, e uma delas é que a gente vai morrer. E uma das coisas que Deus me ensinou com este versículo é que a gente faz diferença no meio onde a gente está, ou deveria fazer diferença no meio onde a gente está, no nosso tempo. Eu costumo conversar com algumas pessoas mais velhas, e inclusive não sou tão jovem, né? Apesar de ser bem jovem, mas a gente falava assim, no meu tempo, ou aquele povo mais antigo fala assim, aquilo no meu tempo que era igreja, não se faz mais igreja como antigamente, a juventude antes era diferente. E eu posso realmente concordar com isso. Não se faz mais igrejas como antigamente, porque não vivemos como antigamente, nós vivemos o nosso tempo agora. Porque não se faz mais igrejas como antigamente, porque nós não estamos mais no antigamente, nós estamos no presente. E essa mudança de tempo é muito importante a gente entender, para que a gente possa ser relevante, ou para, como diz aqui no texto, para que a gente possa servir a essa geração presente que a gente está, segundo os desígnios de Deus. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque é como se fosse o seguinte: Deus nos colocou neste tempo, e neste tempo a gente precisa falar a língua deste tempo, transmitir a palavra ou dar o testemunho com linguagens deste tempo, segundo os desígnios de Deus, segundo o propósito de Deus, porque vai chegar um tempo em que a gente vai adormecer ou morrer e ir para a sepultura. Existem pessoas que dão contribuições que passam além do seu tempo. Pessoas, inclusive, que não são cristãs, ou que cientistas, ou do meio que a gente chama secular, que contribuem para coisas além do seu tempo. Mas os desígnios de Davi, por exemplo, o que Deus fala é que a gente serve a nossa geração. E a partir do momento que a gente serve a nossa geração, as pessoas dessa geração vão tendo filhos, e se a gente for bênção o suficiente, esses filhos vão ser influenciados para servirem às suas próprias gerações. Então, uma das coisas que esse texto me fala é que a gente realmente precisa pensar em ser relevante no aqui e agora. É claro que existem modelos, é claro que existem referências, mas não imitar aquelas pessoas. O tempo mudou, o tempo passou. Eu lembro que na época do meu pai, na verdade eu não lembro, ele que me fala, na época dele, por algum motivo, por alguma teologia, por alguma liderança, jogar bola era considerado pecado, e ele era jogador profissional. Então, assim, teve que se questionar isso para que a gente pudesse mudar isso. Ou, por exemplo, eu lembro de um período em que a bateria, esse eu realmente vivia, a bateria, aquele instrumento de tambor, de percussão, era considerado pecado e não se tinha nas igrejas. Inclusive, antes da bateria era o piano, ele também foi considerado pecado. Então, naquele tempo, realmente a mensagem era diferente, o tempo era diferente. Por isso que não se faz mais igrejas como antigamente, porque a gente não vive no antigamente.
A gente vive agora. É claro, tem que pensar isso com muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode conversar e mudar certas coisas que não são essenciais. Agora, as coisas essenciais, essas não podem ser mudadas, né? Por exemplo, existem doutrinas que são inegociáveis, né? Por exemplo, se alguém falar coisas, se alguém for falar alguma coisa que seja diferente do essencial do que a Bíblia fala, isso daí a gente tem que descartar. E eu acredito que Deus dá o Espírito Santo para a gente discernir exatamente quais são essas coisas, né, que não são essenciais e que essas sim a gente pode dialogar, né? Mas as essenciais, por exemplo, que Jesus ressuscitou, que Jesus existiu, que Jesus é 100% homem e é 100% Deus, as duas naturezas de Deus, de Jesus, isso daí, que a Trindade é Trindade, isso não é discutível, isso não cabe discussão. Mas certas outras coisas, que é mais ligado a costumes, a cultura, essas sim a gente pode conversar. Mas o que eu quero dizer não é nem a respeito de coisas culturais, de coisas que é costume. E que eu lembrei desse versículo que foi lá que foi impactante para mim, ainda mas que foi impactante lá no meu início, porque a crise, a pandemia, me fez refletir sobre várias coisas. E como eu revisitei alguns autores e alguns livros de pessoas que eu já lia antigamente, e que eu fui deixando de ler e fui procurando outras coisas, me fez pensar sobre ser relevante no meu tempo. Eu sempre tento trazer alguma coisa que seja relevante para nós hoje. E só que com a crise fez eu pensar em muito mais profundo sobre isso. A gente discutiu, eu trouxe uma mensagem, por exemplo, falando que nós somos o templo, que aquela casa de tijolo que a gente se reúne não é casa de Deus, né? E uma irmã querida não concordou, tudo bem, isso não é essencial para mim. O essencial, na minha opinião, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar Jesus como o seu mestre, né? E mudar de vida, arrepender do seu pecado, né? E mudar de vida, e agora o Espírito Santo está em você. Isso é o essencial, né? Inclusive eu estava questionando, mas vai ficar mais para outros vídeos, sobre a missão da igreja, né? E como a gente desviou tanto de certos caminhos, que é o essencial, que é o cristianismo puro e simples, né? Apesar de eu achar bastante importante a gente entender que aquele templo lá não é casa de Deus, Deus não habita lá, está fechado e Deus está lá parado. Não, Deus está em nós. E o Novo Testamento, inclusive em Atos, fala que Deus não habita construções feitas por mãos humanas, né? Mas tudo bem, não tem importância você... quer dizer, para mim tem uma certa importância você discordar disso, mas isso não é o essencial, não é isso que vai levar para o céu. Jesus, ele fala que vão reconhecer que a gente é discípulo dele, não é pela nossa teologia, não é pelo nosso conhecimento bíblico, não é, pela nossa cultura, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa boa ação, é se amarmos uns aos outros. E isso eu realmente acho que é a marca do discípulo de Jesus, né? E isso eu acho que é a essência. A teologia, a gente pode discordar, mas a gente vai se encontrar no céu e um dia a gente vai ter as respostas, né? E isso eu acho que é importante. Apesar de que é importante também a gente estar ensinando. Inclusive, é uma
esse negócio do templo, você pode pesquisar aqui, ó, no Pacto de Comunhão, que é a declaração doutrina, que tem os princípios também dos batistas. Isso é uma doutrina. A igreja lá, você sempre vai ver que é a reunião de pessoas, são pessoas, nunca é o templo, nunca é parede, nunca é um local, né? Mas isso, como eu estou falando, isso não tem tanta relevância, esse não é o essencial. É importante, mas não é o essencial, né? E quando eu digo isso, meus irmãos, eu quero realmente fazer com que a gente questione muitas coisas que a gente tem feito, né? Por exemplo, durante o período de bonança que a gente teve aí, sem pandemia, a gente discutia por cada coisa besta. A gente discutia, por exemplo, de que cor que vai pintar a parede, né? A gente discutia se você é calvinista, se você é arminiano, a gente discutia umas coisas que só causavam intrigas. Eu acho importante você ter conhecimento e você se posicionar, mas não é isso que vai levar para o céu. No céu vai ter calvinista e vai ter arminiano. No céu vai ter quem queria pintar a parede de preto ou de branco. No céu vai ter esse tipo de pessoa, vai ter todo mundo, vai ter todo tipo de pessoa. A Bíblia fala de todas as raças, tribos, línguas e nações, né? Então vai ter uma diversidade de pessoas. E a palavra de Deus ainda diz mais, que a graça de Deus é multiforme, né, que ela se manifesta de várias maneiras que talvez a gente nem imagina, né? E isso eu acho importante, isso eu acho essencial, né? E a gente aprender a reconhecer isso. E pensando nisso, eu gostaria que a gente pudesse repensar certas coisas mesmo, né? Que, por exemplo, hoje a gente não pode fazer, mas que antes a gente considerava essencial, né? Por exemplo, a palavra de Deus fala da instituição da ceia do Senhor, da Santa Ceia, aquela que a gente faz uma vez por mês, né? E fala para a gente estar reunido e sempre que reunir em memória de Jesus fazer aquilo, né? Ou sempre que possível, né? Mas agora a gente está no isolamento social. Como que isso funciona? Isso só pode significar que aquele momento que a gente tirava ali para tirar um pedacinho de pão desse tamanhozinho, um copinho de suco de uva desse tamanhozinho, a comida e a bebida são elementos importantes, são os dois elementos da ceia, né? Mas não é simplesmente só comer e beber aquilo. O que está por trás disso é o que que eu acho importante, que eu acho essencial, porque agora a gente não pode fazer isso. Agora a gente não está reunido, agora a gente não está ceando, então a gente não está seguindo uma ordenança de Jesus? Não. Mas você tem que ir mais profundo na palavra de Deus para entender o verdadeiro significado do que é a ceia. Todo culto do Senhor, ele é em volta da mesa do Senhor, onde a gente está ceando com Cristo, é a comunhão. Então, certas coisas a gente repensar mesmo, né? A Bíblia fala para a gente ir e fazer discípulos de todas primeiro em Samaria, né? Primeiro na Judéia, e assim vai até os confins do mundo, né? Mas e agora que a gente está isolado, como é que a gente faz isso? Como é que a gente obedece essa ordenança do Senhor, né? Tem várias maneiras, meus irmãos. É isso que eu estou falando. A gente precisa pensar em como ser relevante. A gente precisa pensar que tem muita coisa que não é essencial, que a gente pode conviver. A gente precisa pensar sobre como o que é realmente a missão da igreja e o que é servir ao Senhor. A gente precisa realmente, pode discutir sim, por exemplo, ordenação feminina, né? Nesse momento de crise agora, onde eu conheço algumas pessoas, mas deve ter no mundo espalhado várias pessoas, que no seu lar a proeminência da palavra é extremamente feminina, né? Ou em alguns lugares do interior que não se tem pastores homens,
e que uma mulher que tomou a frente desse ministério está lá liderando, está indo bem ou está indo mal, né? Porque não tem homens para fazer, e a gente fala, ela não pode ser pastora, né? A gente tem que parar de discutir essas coisas. A gente pode discutir teologicamente, mas a gente tem que começar a pensar no essencial. Fala assim, não, tudo bem, irmã, continua, a gente vai te abençoar, a gente vai dar um sustento. Por quê? Porque não teve nenhum homem que quis ir para lá. Então, vamos parar de brigar por coisas que não são essenciais. Vamos aprender também e ter consciência também do que ensinar, né? E falar assim, olha, essa é a minha opinião, essa é a minha visão da Bíblia, né? Mas, se você tem uma diferente, né, eu vou estar em comunhão com você. A gente só pensa diferente, mas a gente está em comunhão. No grupo que Jesus escolheu para ser os discípulos, tinha fariseu e tinha quase ateu, né? Não tinha ateu, mas tinha pessoas que não estavam muito à margens. Tinha rico e tinha pobre. Tinha um herodiano e tinha um zelote, opostos totalmente do judaísmo, dois opostos que era guerra, era briga, era morte se cruzassem os caminhos, mas Jesus conseguiu juntar todo mundo no mesmo ambiente e na mesma missão. A missão é que diminui a diferença, né? A missão é que vai acabar com a diferença. A diferença de pensamento, ela pode acontecer e você pode achar importante, mas isso não impede da gente estar junto, da gente caminhar junto e da gente somar forças juntos, né? A doutrina, por exemplo, a doutrina batista, eu acredito sim que ela é a mais coerente com a palavra de Deus, mas tem muita coisa que poderia ser revisada, tem muita coisa que a gente poderia repensar. Eu não estou dizendo que tem coisas erradas, eu acho que, na minha opinião, poderia ser repensado. Nós batistas, nossa história, se você conhecer a nossa história, você vai perceber que a nossa liderança foi mudando de opinião e reformulando, e foi assim a nossa gênesis do povo batista foi essa. Um líder, dois líderes que sempre estavam mudando de opinião conforme eles iam aprendendo da palavra de Deus e percebendo, olha, isso estava errado, a gente vai descartar. Inclusive o batismo por imersão, ele foi bem depois depois de um tempo que já tinha o nosso fundador já tinha começado a se organizar. Então ele pensou, olha, realmente o batismo bíblico, o batismo que Jesus fez, é o por imersão, então a gente tem que batizar por imersão. Mas isso não diminui o fato de que quem não batiza por imersão, por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos, são nossos irmãos e são salvos, né? Isso não diminui o fato, né? A gente até pode brincar, mas com zelo, né? Para não machucar os sentimentos e fazer inimigos ou distanciar essa pessoa da gente, né? Então, é nesse momento que a gente poderia repensar algumas coisas do que realmente importa, do que realmente é essencial para que a gente possa, quando passar a pandemia, aprender o cristianismo, aprender e aplicar o cristianismo puro e simples. Pensa na diferença que vai fazer se a gente deixar de discutir e de brigar, gastando energia à toa e simplesmente aprendendo o que é discipulado. A Bíblia não fala para informar de Jesus, a Bíblia fala para discipular. Informar de Jesus é uma consequência, né? O discipulado não, o discipulado é uma vida. E o discipulado também, ele é diferente de tudo que a gente pensa que é o discipulado hoje. Então, meu recado, minha mensagem, minha reflexão é que a gente poderia realmente começar a questionar mais nossos princípios, nossos valores, e não fazer uma revolução, mas pelo menos pensar, repensar. Eu vou dizer mais uma coisa para a gente que deveria ser pensado, né? Por exemplo, um exemplo, eu não estou querendo mudar isso, não precisa. Eu para mim estou bem feliz do jeito que está, mas eu só quero te abrir o olho para que você possa perceber na palavra de Deus que tem muita coisa que a gente
faz guerra por nada. Por exemplo, o ide de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide é para quem? É só para os pastores ou é para todos os irmãos? Se você entende que é para todos os irmãos, então, por exemplo, a autoridade de batizar. Se o ide é para todo mundo, o ide, se você continuar lendo, é batizando os seus discípulos. Então, quem batiza? É todo mundo. Se o ide é para todo mundo, batizar é para todo mundo. E aí, eu fiquei sabendo uma notícia muito triste, que em algum lugar aí que não tinha pastor, uma mulher batizou os membros novos que se tinham convertido e o povo quase matou a mulher, o povo de convenção, o povo da liderança da igreja mãe, enfim, quase excomungou a mulher porque ela batizou e quem tem que batizar é só o pastor, né? Olha que besteira que estão fazendo, falando assim, mas não vem pastor para cá, eu vou deixar ele sem batizar, sendo que o id é para mim, e no id fala para eu batizar. Se o id é para todos, todo mundo tem autoridade de batizar. Eu não estou falando, olha, se possível, deixa o pastor batizar, eu não tenho problema com isso, mas ali não tinha possibilidade. E qual que é a diferença, né? Porque ela foi a pessoa que evangelizou, ela foi a pessoa que discipulou, ela é a pessoa que agora está exercendo uma liderança espiritual ali, porque não tem um homem ali. Então, o que custa? Não custa nada, mas aí a gente faz guerra. E aí esse novo irmão, ele pode ficar escandalizado. E o que a Bíblia fala sobre escândalo? Meus irmãos, eu queria falar muito mais coisas, mas eu não vou tomar muito tempo. Eu acho que a gente chegou um momento, que esse é o momento ideal para a gente começar a pensar, a repensar, talvez até em mudar algumas coisas, né? Já tem se feito isso, eu tenho visto aí no meio da Igreja Batista falando sobre um presbitério batista. Eu acho que presbitério do jeito que está na Bíblia, não do jeito que se pregam muito por aí, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, apesar de que eles têm um presbitério também bíblico. Eu acho que tem como ser feito, eu acho que é bíblico, mas isso é minha opinião. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ser crentes que usam mais a cabeça e que para de simplesmente reproduzir aquilo que vem dos tempos passados. Eu acho que a gente precisa ser crentes relevantes para a nossa época, para a nossa geração, porque um dia a gente vai morrer e se a gente não for relevante, Deus vai perguntar, o que você fez na sua geração? Eu fui na igreja. Imagina você diante de Deus e Deus falando para você, o que você fez? E você apresenta que você foi na igreja. Não que ir na igreja não seja ruim, não, nada disso. Ir na igreja é essencial, é o mínimo. Mas aí você fala, minha única obra foi ir à igreja. Que tipo de crente é esse? Que tipo de filho de Deus, de seguidor de Deus é esse? Irmãos, está na hora da gente começar a pensar. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, talvez nos próximos vídeos, quando tiver a oportunidade eu falo, mas que Deus nos abençoe e que você possa começar a pensar mais sobre a palavra de Deus, assim como eu erro demais também. Muita coisa que eu penso, eu quero impor também, eu tenho que aprender a ser humilde e a entender que o outro irmão tem uma opinião diferente, né? Eu só acho que a gente, quando for ensinar, a gente tem que falar, olha, isso aqui é a minha opinião, ou isso aqui é a opinião dos batistas, isso aqui é a opinião presbiteriana, isso aqui é a opinião dos católicos, mas aprender que, primeiro, reconhecer que eu não sou o oráculo de Deus que entendeu toda a palavra de Deus e que eu sou falho. Humildade para reconhecer que eu não detenho toda a verdade e que aquela é a minha opinião. E parar de fazer guerra e brigar por coisas minúsculas e focar no essencial. Eu acho que quando a gente aprender que tem muita coisa que a gente pode dialogar, a gente vai alcançar muito mais pessoas. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.